Quem nunca ouviu falar de jogo do bicho, cassino ou apostas? Conhecidos como jogos de azar, eles já foram responsáveis pela mudança na vida de pessoas para melhor e de muitas outras para pior. Com o passar dos tempos, esses jogos evoluíram tanto que hoje é possível realizar todo tipo de aposta através da internet e apenas com o celular. E no vídeo de hoje vamos conferir a origem dos jogos de azar, por que eles são proibidos no Brasil e quais os principais nos dias de hoje. Os jogos de azar têm uma história rica e antiga que remonta a várias civilizações ao redor do mundo. Sua origem pode ser rastreada até milhares de anos atrás, onde as pessoas usavam diferentes formas de jogos para entretenimento e, às vezes, como rituais cerimoniais. As primeiras evidências de jogos de azar datam de civilizações antigas na China e na Índia, com registros de jogos de dados e jogos de tabuleiro sendo jogados por nobres e plebeus. Na China, por exemplo, dados feitos de ossos e marfim foram descobertos, mostrando que jogos de azar eram praticados há mais de 3.000 anos. Na Roma antiga, os jogos de azar eram uma atividade popular e socialmente aceita. Os romanos jogavam uma variedade de jogos, incluindo dados, tabuleiros e até mesmo versões primitivas de cartas. Esses jogos eram frequentemente associados a festivais e celebrações, mas também podiam ser encontrados em tavernas e espaços públicos. Durante a Idade Média na Europa, embora houvesse períodos em que os jogos de azar foram proibidos devido a preocupações morais e religiosas, eles continuaram a existir de forma clandestina e persistiram entre as classes sociais. A popularidade dos jogos de azar cresceu ao longo dos séculos, com a evolução e a introdução de novos jogos e formas de apostas. Com o tempo, os cassinos surgiram como locais específicos para jogos de azar, proporcionando uma variedade de jogos sob um mesmo teto. Hoje, os jogos de azar evoluíram para uma indústria multimilionária, abrangendo desde cassinos físicos até jogos online, loterias e apostas esportivas. A história dos jogos de azar revela uma tradição humana de buscar emoção, entretenimento e, às vezes, fortuna, por meio desses jogos baseados na incerteza e na sorte. Os jogos de azar no Brasil têm uma história que remonta aos tempos coloniais. No entanto, o registro oficial de sua legalização e organização mais estruturada data do período imperial, no início do século XIX. Durante o período do Brasil Império, o jogo foi oficialmente regulamentado pelo governo. Em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil fugindo das invasões napoleônicas, o príncipe regente Dom João autorizou a abertura do primeiro cassino legal no país, o Cassino do Caminho Novo, localizado no Rio de Janeiro. Durante o século XIX, os jogos de azar floresceram no Brasil, com a presença de vários cassinos em diversas cidades do país, especialmente no Rio de Janeiro. Esses estabelecimentos eram frequentados pela elite e pela classe média alta da sociedade brasileira e estrangeira. No entanto, ao longo do tempo, houve mudanças na legislação e, eventualmente, os jogos de azar foram proibidos no Brasil em 1946, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Essa proibição foi oficializada através do Decreto-Lei 9.21546, encerrando assim a era dos cassinos no país. Apesar da proibição, ao longo das décadas seguintes, houve debates e propostas para legalizar novamente os jogos de azar no Brasil, mas até o momento, a situação permanece proibitiva, com discussões em curso sobre a possível regulamentação dessas atividades. Os jogos de azar foram proibidos no Brasil principalmente devido a uma série de preocupações sociais, morais e políticas que ganharam força no país ao longo do tempo. 1. Moralidade e religião. Muitos grupos religiosos e setores da sociedade viam os jogos de azar como atividades imorais e prejudiciais, associadas a vícios e problemas sociais. A Igreja Católica, por exemplo, historicamente condenava tais práticas. 2. Controle do crime organizado. Em certos períodos, os cassinos e jogos de azar foram associados à influência do crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro. Essa percepção levou a uma pressão para proibir essas atividades. 3. Impacto social e econômico. Alguns argumentavam que os jogos de azar podiam causar impactos negativos na sociedade, incluindo problemas com jogadores compulsivos, dívidas e desestruturação familiar. Além disso, havia a preocupação de que a legalização desses jogos poderia gerar desequilíbrios econômicos. 4. Decisões políticas. As visões e opiniões dos políticos da época também influenciaram a proibição. Por exemplo, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1946, foi emitido o Decreto-Lei 9.21546 que proibia as atividades de jogos de azar em território brasileiro.
Esses fatores combinados influenciaram fortemente a decisão de proibir os jogos de azar no Brasil naquela época. No entanto, ao longo dos anos, houve debates contínuos sobre a possibilidade de reavaliação dessa proibição, com argumentos tanto a favor quanto contra a legalização e regulamentação dessas atividades. Ao longo da história do Brasil, houve uma variedade de jogos de azar populares. E aqui estão alguns exemplos. 1. Jogo do bicho. Criado no início do século XX pelo barão João Batista Viana Drummond, o jogo do bicho é uma das formas mais tradicionais de jogo de azar no Brasil, baseado na sorte e na aposta em animais. Foi inicialmente concebido como um meio de financiar o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Apesar de sua ilegalidade, o jogo ainda é praticado clandestinamente em muitas partes do país. 2. Loterias. As loterias são um dos jogos de azar mais conhecidos e legalizados no Brasil. A Caixa Econômica Federal é responsável pela organização e realização de diversas modalidades de loterias, como a Mega Sena, Quina, Loto Fácil, entre outras. Esses jogos envolvem sorteios de números e prêmios em dinheiro para os acertadores. 3. Bingos e cassinos. Antes de serem proibidos em 1946, os cassinos eram populares no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Apesar da proibição, houve tentativas posteriores de legalização, mas até os cassinos permaneciam proibidos. Os bingos também tiveram um período de legalidade, mas em 2004 foram proibidos por uma legislação federal devido a questões de controle e corrupção. 4. Apostas esportivas. Até recentemente, as apostas esportivas eram restritas em sua legalidade no Brasil. No entanto, em 2018, uma lei foi aprovada permitindo a legalização das apostas esportivas online, o que trouxe novas oportunidades nesse ramo de jogos de azar no país. Embora alguns desses jogos tenham sido proibidos em determinados momentos, sua prática ainda persiste de maneira ilegal ou, no caso das loterias, através de operações legalizadas e regulamentadas pelo governo. No Brasil, a situação dos cassinos físicos permanece proibida por lei desde 1946. No entanto, existiam debates em curso e propostas para legalizar cassinos integrados a resorts turísticos, visando impulsionar o turismo e a economia em certas regiões do país. Em 2018, uma lei foi aprovada no Brasil permitindo que as pessoas façam apostas em esportes pela internet. Isso significa que empresas podem receber licenças para oferecer esse serviço. As apostas são controladas por diferentes órgãos do governo, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a Secretaria Nacional de Avaliação de Políticas Públicas. A Caixa Econômica Federal é quem decide as regras e os tipos de apostas que podem ser feitas. E quanto aos cassinos online? Em relação aos cassinos e outras formas de jogos de azar online, não havia uma legislação clara e definitiva que legalizasse essas atividades no país. Entre as plataformas de cassino online mais conhecidas atualmente temos a Blaze. Ela comporta um número variado de jogos de apostas esportivas. Em poucos anos de atividade, a Blaze já conquistou seu espaço no entretenimento brasileiro, tendo seu nome constantemente citado em notícias e perfis de redes sociais, notadamente por contar com um patrocínio forte e influenciadores, jogadores de futebol e diversas figuras conhecidas da mídia digital brasileira. A fama da plataforma, todavia, não é de toda positiva. No canal direcionado ao consumidor, Reclame Aqui, a empresa ostenta o título de não recomendada, com um número próximo a 6.000 reclamações, junto ao assustador percentual de 0,7% de respostas aos usuários. Apesar das diversas reclamações envolvendo o nome da casa de apostas por sua clientela, a queixa alcançou grande exponencial com a publicação de um vídeo pelo youtuber Daniel Penny em maio desse ano, isto é, quando uma figura da mídia digital foi à contramão dos demais influenciadores patrocinados. Em suma, o maior destaque da problemática referiu-se no tocante à transparência das operações e ao tratamento dado aos clientes. Dentre os pontos destacados nos debates decorrentes, a suposta dificuldade em encontrar o dono da referida casa de apostas, bem como a falta de posicionamento da plataforma frente a estas indagações, inflaram ainda mais a polêmica nas mídias. Na madrugada de 22 de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei sobre apostas esportivas e cassinos online com 292 votos a favor e 114 contra. Esse projeto define regras e impostos para essas empresas e para quem aposta, aguardando agora a aprovação do presidente. Mesmo não sendo uma ideia inicial do governo, foi apoiada para aumentar a arrecadação. A liberação foi aprovada com 261 votos a favor e 120 contra. Empresas pagarão impostos sobre lucros e uma taxa de 30 milhões de reais a cada 5 anos para operar legalmente. Apostadores pagarão 15% sobre ganhos acima de R$ 2.112. O projeto impõe restrições para empresas estrangeiras sem sede no Brasil,
que não poderão fazer propaganda no país. E aí, gostou do vídeo? Já conhecia a história dos jogos de azar e os que são proibidos no Brasil? Diz aí nos comentários, dá aquela curtida, se inscreve para não perder os próximos vídeos e compartilha com os amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.